Olá, meus amores, mais uma aulinha extra de matemática, tá certo? Nós vamos continuar no livro 3, grosso de atividades, que a gente iniciou, tá? Na aula passada. Nós vamos fazer as páginas 14, 15, 16 e 17, tá certo? Nós vamos fazer essas 4 páginas hoje. Vocês vão enviar pra mim, no privado ou no grupo, as atividades nesse final de semana, tá bom? A gente vai falar aqui pra vocês um pouquinho sobre tempo, tá certo? Nós hoje vamos falar sobre tempo. O tempo em pequenas doses. Em geral, as pessoas se preocupam com o tempo para não chegar atrasadas a compromissos, como a escola, o trabalho, uma consulta médica, uma festa ou uma sessão de cinema. Ninguém repara se a pessoa chega alguns segundos depois do horário marcado, não é mesmo? E 1 ou 2 minutos são atrasos aceitáveis para a maioria da parte das ocasiões. Mas, em algumas situações, esses pequenos intervalos de tempo fazem uma grande diferença. Pense nas competições de atletismo, por exemplo. A maratona é uma prova olímpica de atletismo em que os atletas devem correr por pouco mais de 42 quilômetros. O que são as competições de atletismo? São aquelas competições onde envolvem corridas. Questão de chegar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E para isso, os pequenos segundos e minutos, eles contam e bastante, tá certo? Aqui na página 14, nós temos o exemplo de uma maratona que teve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Aqui no livro de vocês está mostrando o nome dos 3 primeiros colocados nesse quadrinho, ó. Um do Quênia, um da Etiópia e um dos Estados Unidos. E os tempos que eles fizeram, tá certo? Cada um fez um tempo diferente. O Eliud Kipchoge fez em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. O Feyisa Lisleza fez em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E o Galen Rupp fez em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Vocês perceberam que todos eles fizeram a prova em um tempo muito perto um do outro. Cada um terminou um pouquinho atrás do outro. Questão mesmo de minutos a diferença, né? De um pro outro. E aí, aqui no livro de vocês, está pedindo para vocês escreverem com palavra o tempo dos outros 2 atletas. Vocês vão olhar aqui o tempo, né? 2 horas, 9 minutos e 54 segundos e vão escrever. E 2 horas, 10 minutos e 5 segundos, tá bom? No outro item diz o seguinte: qual foi a diferença entre o tempo dos 2 primeiros colocados? Todos eles fizeram a prova em 2 horas. Se eles fizeram a prova em 2 horas, todos eles terminaram com 2 horas de prova, né? Pra gente saber a diferença, a gente vai fazer subtração. Sempre que a gente falar em diferença, vai ser subtração, tá certo? Sempre que a gente falar em diferença, nós vamos falar de subtração, tá certo? Então, aqui nós vamos fazer a diferença do primeiro e do segundo colocado. O primeiro colocado terminou a prova em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Que é o 8. E o segundo em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. A gente sabe que 9 menos 8 é 1 minuto, né? Então, a gente já diminui logo aqui 1 minuto. A gente já descobre que é a diferença de minutos. Agora vamos descobrir a diferença dos segundos. O segundo colocado foi 54 segundos e o primeiro 44 segundos. Então, 4 menos 4 é 0 e 5 menos 4 é 1, 10 segundos. Então, eles tiveram 1 minuto e 10 segundos de diferença de um para o outro, da chegada de um para o outro, tá certo? Aí vocês vão responder aqui nesse último itemzinho na página 14, tá certo? Ó, a gente já sabe que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, não é isso? Então a gente faz a subtração para poder saber a diferença do primeiro colocado e do segundo colocado, tá certo? A diferença de tempo entre eles dois, tá bom? Na próxima página, na página 15, diz o seguinte: o brasileiro melhor colocado nessa maratona foi Paulo Roberto de Paula. Ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois do vencedor. Em quanto tempo ele completou a prova? Nós já sabemos que eles completaram dentro das 2 horas, né? Se ele chegou 5 minutos depois e o primeiro colocado terminou
em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro somar os minutos, os 8 minutos do primeiro colocado, mais os 5 dele, ele chegou 5 minutos depois, os 44 segundos do primeiro colocado, mais os 12 segundos dele. E aí, o que acontece? 8 mais 5, 13 minutos. E 44 mais 12, 56 segundos. Então, ele terminou a prova em 2 horas, 13 minutos e 56 segundos, tá certo? Aqui no livro de vocês vão fazer agora o próximo item, tá bom? Vocês vão fazer da mesma maneira. Vai primeiro observar a hora, depois o minuto, depois o segundo, tá bom? Faz por parte. Primeiro você faz a subtração. Todos eles vão ser subtração nesse próximo item, que é a diferença, tá bom? Na parte do lápis na mão, na página 15 ainda, nós temos o seguinte. Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de basquete tem 4 tempos de 10 minutos, com 2 intervalos de 2 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de handebol tem 2 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. No item A diz o seguinte: qual é o tempo de partida de cada modalidade, considerando o tempo de bola em jogo e os intervalos? Você vai somar os tempos de bola, os tempos que a pessoa está jogando e os intervalos. Eu vou armar aqui para vocês fazerem, tá? Bom, gente, eu coloquei aqui para vocês no quadro todos os 3 tipos de jogos que tá pedindo e os horários, tá bom? A quantidade de tempos junto com os intervalos. Tudo isso aqui tá em minutos, mas a gente também tem que colocar em hora e minuto, tá bom? Quem passou de 1 hora. Aqui no futebol, nós temos 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do segundo tempo, mais os 15 minutos de intervalo, que dá 105 minutos. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, então para transformar em hora, nós podemos fazer 105 menos 60, que dá igual a 45, tá certo? E aí, o que acontece? Nós temos 1 hora e 45 minutos de jogo no futebol. Isso aqui é tudo do futebol. Aqui no basquete, nós temos 4 tempos de 10 minutos, que totalizando 40 minutos. Nós temos 2 tempos de intervalo de 2 minutos e um de 15 minutos. Aqui vai dar 4 minutos, né? Os 2 tempinhos, e aqui a gente soma tudo, ó. Os 40 minutos de jogo, os 4 minutos de intervalo curtos de 2 minutos e o intervalo longo de 15 minutos, totalizando 59 minutos, tá bom? No handball, nós temos 2 tempos de 30 minutos com um intervalo de 10 minutos, totalizando 70 minutos. Mas nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, então 70 menos 60 dá 1 hora e 10 minutos de jogo, tá bom? Nós podemos transformar e colocar assim, que fica melhor, tá certo? Quando passar de 1 hora, a gente tem que transformar aquela quantidade de minutos em hora e juntar com a quantidade de minutos que sobrou, tá bom? Pra deixar tudo dessa forma. Tanto aqui no futebol, quanto aqui no handball, tá bom? Fica dessa forma. No item B, você pode fazer a subtração de tudo em forma de minutos, tá certo? Que aí você vai fazer a diferença da partida de futebol para as outras partidas, tá ok? Na página 16, vocês vão observar quantos minutos tem, quantos segundos tem em cada minuto na questão 2, para poder fazer a questão completa, tá bom? O que diz aqui? Uma luta de judô feminino dura até 4 minutos. Uma prova de ginástica artística feminina dura 90 segundos. Se a luta de judô for até o fim, quantas apresentações inteiras de ginástica podem acontecer durante esse tempo? Você vai transformar esses 4 minutos em segundos, 4 vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Depois você vai fazer as 2 apresentações de ginásticas, uma tem 90 segundos, aí você soma 90 mais 90 para ver quanto dá, tá certo?
E aí você depois soma mais 90 para ver quanto dá, até chegar perto da quantidade de segundos que tem os 4 minutos, tá bom? Aí você vai ver quantas vezes a gente pode fazer uma apresentação de ginástica artística dentro dos segundos que tem os 4 minutos, tá bom? Na questão 3, tá mostrando aqui pra vocês o jogo mais longo da história do voleibol entre Polônia e União Soviética nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, que durou 4 horas e 36 minutos. A partida de xadrez mais longa foi entre Goran e Ivan Nikolic, em 1989, na Iugoslávia. O tempo que durou essa partida de xadrez é pouco menor do que o de 5 partidas de vôlei mais longa. A partida de vôlei durou quase 5 horas. Se o tempo que durou a partida de xadrez é um pouquinho menor do que o de 5 partidas, quanto é 5 partidas de vôlei mais longas? Vai dar mais ou menos entre 20 e 25 horas, né? Vocês vão observar e vão marcar aqui o resultado correto, tá bom? Na questão 4, tá mostrando aqui pra vocês o cronômetro, que é o que a gente utiliza para medir precisamente os minutos, as horas, os segundos e até os milésimos, tá certo? E aqui tá mostrando pra vocês alguns tipos de cronômetros. Na página 17, que é a última atividade que a gente vai fazer hoje, diz o seguinte: esse cronômetro está marcando 0 segundo. O ponteiro leva 1 minuto para dar a volta completa. A cada tracinho somamos 5 segundos. Quanto tempo terá passado após um ponteiro dar 1/4 de volta? Para mim saber quanto é 1/4, eu vou dividir os 60 em 4 pedaços. Por que é 60? Porque 1 minuto tem 60 segundos. E se eu só quero saber uma parte de 4, eu vou dividir em 4 pedaços, tá certo? E aí vocês vão dizer quantos segundos tem 1/4 de volta desse cronômetro. Aqui vocês vão observar e vão marcar a quantidade indicada em cada cronômetro dos segundos, tá bom? E quantas voltas o ponteiro dará durante o recreio de sua escola. Dependendo do nosso recreio é 15 minutos, né? Então você vai observar e vai colocar aqui quantas voltas ele vai dar, tá certo? Na questão 5, você vai completar as sequências do tempos que aparecem no visor do micro-ondas, no item A, e no item B, você vai observar aqui que a Vitória marcou 4 minutos no micro-ondas para aquecer uma jarra de leite. Mas quando o cronômetro marcava 1 minuto e meio, ela achou que o leite já estava aquecido e desligou. Por quanto tempo ela aqueceu o leite? Aí você vai observar o quê? Lá no nosso cronômetro do micro-ondas, se ela colocou 4 minutos, ele vai diminuir, né? 3h59, 3h58. A contagem dele é diminuindo, sempre diminuindo. Quando ela chegou bem aqui no 1 minuto e 30, ela parou. Ainda faltava 1 minuto e 30 para completar os 4 minutos. Então você vai fazer a subtração para saber quanto tempo ela deixou a jarra de leite esquentando, tá certo? E aí a nossa aula é só essa, bem curtinha, bem simples. Somente pra gente agilizar um pouquinho mais o nosso conteúdo, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, manda mensagem e manda as atividades de vocês realizadas corretamente lá no meu WhatsApp, tá bom? Até a nossa próxima aula.